Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você aqui pela nossa TV Santa Cecília. Você acompanha de segunda a sexta na sequência do programa do JB, 10 da noite, o nosso painel regional com informações, debates, discussões e entrevistas interessantes, né, sobre os temas que fazem o dia a dia da região e do Brasil também. Lembrando que é 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro, painel regional Debates, personalidades da Baixada e do Brasil, discutindo e debatendo também as nossas demandas, as nossas dificuldades, os problemas do nosso dia a dia e os temas nacionais também em pauta de segunda a sexta no painel regional Debates. Nessa edição a gente vai falar muito sobre fotografia, fotos jornalísticas, não é? E sobre movimentos, passeatas, enfim, as coisas que nós estamos acompanhando desde junho do ano passado. Prazer recebendo aqui o jovem iniciante na carreira aí, mas já com alguma boa experiência na área de reportagem fotográfica, Matheus José Maria, que participa dessa edição do Painel Regional. Tudo bem, Matheus? Prazer tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Heraldo, obrigado. Obrigado, Matheus, por estar conosco. Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, e mais uma vez participando aqui do Painel Regional. Boa noite, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Moturão? Boa noite ao Matheus. Sempre importante a gente estar falando aí desses assuntos mais relevantes e um tema novo e conversar com alguém que está sempre lá no meio do furacão, né? Muito bem. 3014-5281. Hoje não teve furacão em Santos, mas em determinado momento de parecia que ia acontecer, viu? Porque choveu uma barbaridade, as ruas ficaram alagadas aí pela cidade inteira, mas um pouquinho dava para andar de barco na cidade, né? Precisa tomar um certo cuidado e realmente essa coisa do asfalto, da pavimentação, não tem como, né? Choveu um pouquinho demais, choveu um pouquinho além da conta, as ruas se alagam. Eu não tive informação aí de um problema mais sério aqui pela cidade, não sei se você teve observou sobre alguma coisa, não, né? Só alagamento mesmo naqueles pontos críticos mesmo, entrada da cidade, né? Atrasou até, estava na Câmara, aguardando lá uma audiência pública. Pilotada pelo vereador Banha, né? Isso, convocada pelo vereador Banha para falar sobre direito do consumidor e o próprio palestrante, né, professor Risato Nunes, acabou se atrasando aí porque não só em Santos, como ali pela região do Casqueiro também teve alagamento, o que já está se tornando comum. E quando você pega um período desse de maré alta também, aí complica mais, porque o escoamento fica mais demorado. É verdade, precisamos de chuva, né? Oramos, pedimos a Deus para que traga chuvas, especialmente que traga chuva lá para a região do Cantareira, né? Na região metropolitana de São Paulo, que abastece aí grande parte do estado de São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro, há aquela discussão, aquele embate lá dos dois governadores, né? Que chova bastante por lá e que as chuvas de março, fechando o verão, né? Fecharam mesmo o verão, como escreveu o Tom Jobim e eternizou Elis Regina, né? Não tragam aí maiores problemas e maiores dificuldades às pessoas que moram em locais aí mais insalubres e locais de localização de risco aí pela nossa região e pelo país afora, né? Mas vamos falar aqui de fotografia, né? Fotos jornalísticas. Você esteve recentemente em São Paulo, né, Matheus? Sim. Acompanhando uma nova passeata, a passeata da Marcha das Famílias com Deus pela Liberdade. Esse é o nome. Esse é um dos nomes, na verdade, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Vamos voltando, acho que é o TFP, viu, Heraldo? TFP. O tempo, viu? Tradição, Família e Propriedade. Marcha com a família? Mas naquela lá tinham cerca de 700 mil pessoas. Ah, por aí, né? Por aí. Era o anticomunismo. O anticomunismo, no final, toda, né? Nos anos 60... Acabou apoiando fortemente o golpe de 64. Exatamente. Está completando 50 anos agora. Viu no Jango o fantasma do comunismo que se instalaria no país, né? Daí a junção daquelas forças. Mas nós tivemos isso também lá agora em São Paulo, Matheus, ou não? Então, 700 mil pessoas? Não, nem de longe. É duro de calcular, assim. Não vai. Mas eu estimo que tinha entre 1.000 e 1.500 pessoas. Isso no final do protesto, exatamente. Não foi mais que isso. Nem chegou perto dos protestos barulho, do ano passado. Tinha trio elétrico, né? Então então o som era alto. O som era alto. Mas não teve nada demais, na verdade. Assim, atrapalhou um pouco lá o comércio local, o pessoal assustou, né, pelo histórico dos protestos, mas não, eu acho que é um movimento que não vai vingar, não, sinceramente. Pedi para o Gustavo aí na nossa produção, né, já ir devagarinho soltando aí foto a foto que o Matheus acabou obtendo nessa cobertura que ele fez em São Paulo, na passeata aí da família, né?
Isso aí é na Sé, né? Essa foi a chegada. Foi na escadaria, o Brasil na Catedral não da é... Sé. Se dá para voltar aí, Gustavo? Dá para voltar, por favor? Só para a gente ler ali a faixa para ter uma... O Brasil não é colônia de Cuba, olha. O povo não autorizou empréstimo, devolva nosso dinheiro. Isso é pelo o Porto... Acho que é o Porto de Mariel. Exatamente. Mariel, né? Exatamente. 800 milhões de dólares, né? Eu não me lembro do valor. Eu só não lembro exatamente se é esse moeda foi real ou dólar, né? Um manifestante contrário. Dólares, né? Esse foi um manifestante contrário que passou por lá. Eu não escutei ele gritando, na verdade, na hora que a gente viu a correria. Contrário à passeata? Exatamente. Por dentro do pessoal que, no mesmo dia, teve uma outra passeata, que era o movimento antifascismo. Só que ela saiu da Sé e foi em direção ao antigo prédio do Doicode. Então eles não se cruzaram, a polícia evitou que elas se encontrassem, mas algum gato pingado ficou por ali. Se por acaso se encontrasse... não, ia ter confronto, com certeza. Ia ter confronto, o tempo ia... Esse foi antes da saída na Praça da República, que ele foi identificado como comunista. Não sei o que eles viram nele exatamente, que talvez identificava. Talvez o short vermelho. Talvez. Não sei o que está usando ali. É um shorts. Um short. Né? E aí a polícia precisou escoltar ele porque o pessoal foi para cima mesmo dele. E aí era engraçado porque você escutava eles falando assim, vai, pede agora proteção. Como se... fosse um Quem favor. Dizia isso? Os manifestantes. Os manifestantes. Porque eles criticavam o fato do pessoal da esquerda, vamos dizer assim, tá criticando a polícia, a ação da partidários polícia. da marcha, você diz isso. Os partidários da marcha, exatamente. Marcha com Deus, pela família. Exatamente. Isso foi um dos poucos, né? Fora o morte às comunas e outras coisas um pouquinho piores. Palavras de ordem. Sim, exatamente. Gritadas lá. Eu diria palavras de ódio, na verdade. De ódio? De ódio. Porque de família ali, de Deus, eu não vi muita coisa não, honestamente. Para ser bem sincero mesmo. E tinha algum discurso mais coerente, né, politicamente falando, né? Alguma liderança ali que pudesse ser identificada? Olha, tinha a organização, mas várias pessoas subiam, toda hora eles trocavam para falar. Mas o discurso era assim, incoerente, como eu conversei com vocês. Incoerente totalmente. Uma pessoa exemplificou uma empresária paulistana que era dita comunista e que abriu um restaurante árabe. Então, no microfone, ela falou que, nessa situação, ela era uma empresária terrorista. Eu, honestamente, estou até agora tentando entender qual é a relação de uma que abriu um restaurante árabe... Ela é uma empresária terrorista. Empresária terrorista. Então, estava nessa ordem o ditado. O pessoal pedindo pelo militar... Volta do regime? Não, eles não falam de regime militar, eles falam de uma intervenção que diz que está na Constituição, que o clamor do povo traz o exército, eles assumem o comando, dissolvem o governo, aí por 3 meses geram novas eleições e refaz. Cuidado, hein? Porque 50 anos era assim, era para ser assim. Exato, também. mas a gente percebia... Ficaram 25 anos. Não tinha como comprovar, mas era nítido pessoas ali que com certeza... Não, 21 anos. Eram militares que estavam à paisana, com certeza eram policiais à paisana. A gente viu pessoas ali que, eu tenho certeza, cai naquela... assim, não tem como comprovar, mas pelo traço, eram de grupos carecas, né, skinheads, com bandeiras feitas com cano de ferro, com um pedaço de pau. Na Praça da Sé, inclusive, dessa parte eu não tenho a foto, mas uma menina que passou por lá foi agredida, e do meu lado um senhor, por volta dos seus 60 anos, com um pedaço de pau, batendo na cabeça da menina por trás, enquanto ela estava de costa. Então estava nesse nível o negócio. Essa imagem não deu? Essa não deu, porque tipo, passou por trás de mim, assim, não deu tempo de pegar essa parte, mas eu consegui ver. Essa eu consegui enxergar. Você que tem acompanhado também as outras manifestações dos Black Blocs e também desse pessoal que diz que não vai ter Copa, qual a diferença que você percebeu ali de comportamento desses manifestantes? Esses da marcha pela família, com Deus? Nesse da marcha, o que eu pude notar de mais nítido é que eles eram organizados. Então você percebia que tinha, por mais que não era destacado, não era visível, eles tinham lideranças. Inclusive eu e o Chaim, que estava fotografando comigo, a gente estava entrevistando uma pessoa, quando chegou um rapaz lá que estava circulando com um terno verde-oliva, com um brochezinho do exército e tudo mais. Chegou, o cara foi. Então a gente não sabe quem era ele, mas você percebia que tinha liderança. Então para mim isso torna mais perigoso até do que a marcha dos Black Blocs. Porque a da esquerda, apesar de ter esses tumultos, ela é um pouco mais desorganizada, descentralizada. São vários grupos com vários interesses ali, mas essa da Marcha da Família eu achei, nesse sentido, mais perigosa. Agora, você nessa Marcha da Família, você sentiu a presença de lideranças? Que tipo de pessoa? Pessoa de mais idade, cabelinho branco, gente mais jovem, tinha muito idoso. Que é isso? Tinha muito idoso, isso é fato, tinha bastante. Falando de como era bom no tempo deles, como o Brasil era ordeiro, que somente vagabundo que era preso, que apanhava. Isso cara de 60 e tantos para cima? Sim, mas por volta dos seus 60, bem já parte de idoso mesmo. Tinha jovens,
Só que, inclusive, é até engraçado, ontem mesmo eu estava vendo no Facebook, uma menina que estava lá nessa marcha gritando contra o regime do comunismo e tudo mais, tinha uma foto dela, de uma passeata da esquerda, portando um cartaz escrito antifascismo. Então, assim... Ela não se enquadrou ainda. Talvez ela estivesse ainda procurando, né? Procurando qual é a marcha o alinhamento dela. Exatamente. Está testando um pouquinho ainda. Qual é a linha que ela vai seguir, qual é o espaço que ela vai seguir. Mas esse pessoal, assim, segundo eu entendi, considera este governo que aí está um governo comunista. Eles dizem que a Dilma quer dar o golpe comunista no país. Então eles citaram muito o Porto, a doação do dinheiro para Cuba. Os Médicos Sem Fronteiras também foram citados. Os cubanos estão chegando aí, os cubanos. Mexicanos. E assim, e pessoas lá argentinos. Que você via, tipo, tinham lá que reclamou do Lula, que ele não sei o que lá, que ele não aceitava ter um presidente que era mais ignorante que ele. Mas eu não ouvi ele falar uma palavra de forma correta, no sentido gramatical. Então era estranho. Formatar o... entendeu? Que, poxa, eu não quero mais ignorância, mas ele, sabe, era estranho. Era um discurso muito incoerente, muito morte ao comunista. Mas você perguntava para alguém, tá, quem que é o comunista? O que é o comunista? Ah, é o comunista. Não sei o quê. Nós estamos no Brasil verde e amarelo, nada de foice e martelo. Era isso, sabe? Era nesse sentido. E, Matheus, como é que foi, por exemplo, o comportamento da polícia frente a esses manifestantes? Era um número também expressivo? Estavam só observando também ou em algumas oportunidades tiveram que intervir em alguma situação? Então, eles estavam num número razoável, menor do que normalmente tem na outra marcha. Até entendo isso, porque de fato a outra marcha acaba tendo um certo potencial de tumulto maior. Mas como eu falei, nessa daí tinham pessoas com bandeiras com cano de ferro. Então, né? Opa, é um perigo, né? Totalmente. E... Mas aquele rapaz sangrando ali, de repente, foi vítima, né? Não. Esse, eu acho que não. Isso acho que foi na pancada mesmo. Que ele correu dentro de uma farmácia, na verdade. Aí ele entrou na farmácia, todo mundo foi em cima, e aí a polícia cercou ele ali e levou ele detido. Mas eles estavam todos identificados, ao contrário da outra marcha, que a gente viu vários sem a tarja de identificação. Não tinha isso. E eles acompanharam tranquilamente tudo mais, sob gritos de Viva Nossos Heróis, o que eu não duvido que tenham realmente policiais militares que realmente desempenham o trabalho de acordo, como deve desempenhar do jeito certo mesmo, acho que tem profissionais, mas no que eu vi nos outros protestos, tem alguns que, se não a maioria até às vezes, que é complicado. Não são todos, não dá para generalizar, né? Mas tem. Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo, e na sequência falar sobre outras passeatas, outras manifestações que o Matheus cobriu, acompanhou, fotografou jornalisticamente também. Você fica aí com o vídeo sobre o trabalho infantil e na sequência do intervalo a gente volta já já. Todos os dias vemos crianças trabalhando nas ruas, muitas vezes manipuladas por adultos que recebem o dinheiro arrecadado para realizarem atividades ilícitas. Quando você dá esmola, é essa plateia que aplaude. Não patrocine este espetáculo. Uma campanha da Prefeitura de Santos. De volta ao painel regional, neste segundo bloco, a gente continua aqui na companhia agradável do Matheus José Maria, repórter fotográfico, que está cursando, né, o curso de Faculdade de Jornalismo aqui na Unisanta, não é isso, Exatamente. Matheus? Está no terceiro ano já? Terceiro ano. Legal. E a gente, claro, com uma companhia sempre importante também do nosso Heraldo José dos Santos. Né? O 3014-5281 continua aí à sua disposição. Bom, o Matheus, como ele explicou no bloco anterior, está aí acompanhando as manifestações, as passeatas, como é que é a tese lá, o rótulo lá da não vai ter Copa Copa? do Mundo, não? Não vai ter Copa. Não vai ter Copa. Não vai ter Copa se não tiver direitos. Não vai ter Copa se não tiver direitos. Mas, olha, não vai ter direitos e vai ter Copa, tá certo? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, vai ser assim, né? Isso não tem como. Nós temos outras fotos aí, o Gustavo pode ir soltando devagarinho na sequência, fotos muito bem produzidas, bem sacadas aí pelo Matheus, né? Fotos jornalísticas e até recentemente você fez uma foto para o jornal... Do El País. El País. El País, e tem algumas que eu vendi para o Expresso Corrier de Portugal.
Expresso Courrier. Courrier de Portugal. Vai sair uma edição agora do final do mês. Faz tempo que você está mantendo essa relação aí com esses Não, isso começou nos protestos de fevereiro. Protestos agora? Exatamente, do mês passado. Bom, intervenção militar. Essa ainda é mais uma da Marcha da Família mesmo. Essa da Marcha da Família? Essa daí ainda? Tá. Essa é do protesto do ano passado, quando foi pelos 20 centavos. Esse é um manifestante que estava posando pra gente lá na avenida. Esse é um policial atento, né? Essa é a máscara do V de Vingança, né? Exatamente, do Fox. Fox. Isso aí Essa daí foi no momento em que aquele rapaz que apareceu na foto anterior da orelha cortada, ele estava dentro da farmácia onde eles estavam. E eu fiquei do lado de fora e tinha esse senhor mendigo, que ele não tinha a perna esquerda, tinha uma sonda saindo debaixo da camisa dele, e ele ficava gritando para que olhasse, apesar de bêbado, ele estava alcoolizado, ele pedia para olhem aqui para não me pisotear. E aí essa foto pega bem na hora que o policial passa por cima dele mesmo, tipo ignorando mesmo assim. Não somos conduzidos, conduzimos. Essa é na ponte estaiada, Amo SP. Amo SP. Essa também é do ano passado, de junho, dos protestos contra o aumento do ônibus. Essa é de junho. Essa foi o choque chegando na Paulista. A gente estava lá, quando a gente olhou para trás, vinha vindo choque. E aí a gente falou, bom, faz umas fotos e vamos correr, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Essa é mais um close daquele senhor que estava caído também lá. Aí a hora que ele está erguendo a mão, gritando para que não... Que olhem ele lá, né, para não pisotear, porque tanto a polícia quanto os curiosos, quanto a imprensa correram para ver o que estava acontecendo. Aí eu vi esse senhor de fora, optei por fazer ele. Essa é na ponte também, né, aquela ponte estaiada de São Paulo, do ano passado. Bela foto, hein? Que eu acho que não vai ter esse número de pessoas mais, infelizmente. Essa foi das manifestações de junho mesmo? De junho, contra o aumento da passagem de ônibus, não é só por 20 centavos, né? E qual a leitura que você faz, por exemplo? Você acompanhou desde as primeiras manifestações e aí depois a coisa foi degringolando, viraram atos puros de vandalismo. Qual a leitura que você faz? Você que foi um espectador privilegiado, né? Estava presente lá em todas essas manifestações. Eu acho assim, essas primeiras do ano passado, elas foram mais organizadas. Tinha aquele pessoal do MPL, né, o Movimento Passe Livre, que encabeçavam elas. Então, elas eram mais organizadas, elas conseguiam concentrar, focar as pessoas. Hoje não. Hoje que eu percebo... Essas de junho, você fala? A de junho. As do ano passado toda, que a de junho foi a maior, no caso. Primeiras, que culminou com o pessoal derrubando o portão do Palácio dos Bandeirantes e tudo mais. Porque eu estou achando curioso, porque uma das maiores críticas que se faziam, né, cientistas políticos e algumas lideranças, enfim, era exatamente que as pessoas estavam indo para as ruas, sem violência, né? Organizadas, mas sem um foco direcionado. Sem uma liderança, falava só da questão do preço da passagem, né? É isso? Então, aí acabou isso, conseguiram, a coisa meio que morreu, como eles brincam, né? O gigante acordou, mas já voltou a dormir. Voltou a dormir, né? E aí agora vieram esses movimentos contra a Copa, que até são questionados, tipo, por que vocês estão fazendo agora? Por que esse movimento não aconteceu antes, né? Agora a Copa vai acontecer, é fato. Dinheiro já foi gasto? Já foi gasto. Então agora é torcer para que o Brasil consiga aproveitar da melhor forma isso e reverta para o público, o povo, né? Como você identificou o discurso lá da passeata da movimentação da família lá como incoerente? É incoerente fazer isso agora, é verdade. Exato. Eu acho que foi escolhido como sede da Copa em 2007, pô. Exatamente. Eu acho justo que se peça pelos direitos, isso é fato. Mas achar que vai atrapalhar a Copa, você tem aí o governo federal dizendo que o exército vai para as ruas, né? Então, no Rio de Janeiro a coisa já está mais séria, o pessoal já quer criminalizar o protesto, já criminalizar você usar máscara para esconder o rosto. Eu mesmo vou com uma máscara na mochila, mas máscara de gás, porque honestamente gás lacrimogêneo é terrível. Já sofreu com isso? Já. Não é legal. Então eu vou com ela na mochila, se for necessário, tiro e coloco. Mas tem gente que já vai para esconder mesmo, preservar. Não que necessariamente vá para vandalizar, por isso eu vou esconder meu rosto. Mas também vai porque... Sei lá, uma proteção, né? Sem dúvida, né? E também virou meio que uma marca, de certa forma. A pessoa tá lá com a máscara. Eu acho que também é um tipo de protesto, de certa forma. Mas você estava falando, por exemplo, as primeiras manifestações, embora tenha sido iniciada por jovens, ela acabava atraindo pessoas de diversos segmentos, descontentes com uma série de coisas. Aquele que tinha problema com a saúde, o outro que tinha problema, sei lá, de habitação, essa coisa toda, e até mesmo pessoas mais idosas. Essas mais recentes,
Quando já se fala assim, não vai ter Copa, as pessoas já sabem, ó, vai ter quebra-quebra. Sim. Então já se afastam e nem querem que tenha na sua porta ou onde tem o seu comércio. Exatamente. Eu não sei se é exatamente isso, Não mas tem. é o que a gente sente. Não, já ficou mais com de fora é isso. Já ficou com uma impressão ruim. Então o pessoal vê a turma marchando, mesmo nessa da Marcha da Família, que tecnicamente era pacífica, quando eles chegavam perto, você via os comerciantes já baixando portas, já fechando tudo de medo, porque não sabe o que espera. Sem dúvida. Até na Marcha da Família teve uma situação tecnicamente engraçada, de certa forma, né? Que no momento que estava indo em direção ao Teatro Municipal, um grupo de pessoas de preto subiram em direção contrária à marcha. Eram jovens que estavam indo para o show do Metallica. Se não fosse a polícia que estava fazendo um cordão e vários fotógrafos estavam ali para gritar que não era nada, o pessoal foi para cima. Lixo, comunista! E os moleques gritando assustados, porque você tinha tipo 30, 40 moleques jovens ali contra 1000 pessoas indo para cima. Aí foi aquela gritaria, não é manifestante, não é protesto, polícia cercando, mas assim, entendeu? Tipo, do nada, né? Uma coisa... Você tá de preto, você é comunista, ponto. Sabe, é meio insano pensar dessa forma, eu acho. Já criar um estereótipo, criar um bicho-papão novo que se enquadra nessa categoria. Usa preto e usa vermelho e pronto, e talvez seja barbudo. A minha sorte é que eu fui de branco, não tem muita barba, mas eu fui de branco também e tal, e azul, então acho que você que esteve bem próximo aí dessas figuras aí, desses black blocs aí, o que você poderia falar pra gente aqui, né, sobre esse pessoal aí que se esconde através nas máscaras, acaba gerando aí atos de vandalismo e violência? Do que eu posso falar do que eu presenciei, embora eu não tenha tido contato direto com eles. Eu vi que eram muito jovens. Ao contrário da Marcha da Família, que tinha adultos, vamos dizer assim, você percebia idosos e pessoas na faixa dos 30, por aí. Os Black Blocs eu vi muitos jovens, muitos mesmo, acho que na faixa dos seus 16, 17 anos. Todos com aquela clássica roupa preta, máscara, escondendo o rosto e tudo mais, e com os gritos de provocação aos PMs. Isso tinha, fato. Só que na Marcha de Fevereiro, tirando essa parte dos gritos de provocação, a marcha seguia pacífica. Até que a PM... como o porta-voz dela falou, eles viram que havia um potencial de tumulto e eles resolveram agir em prevenção. Né? Tipo, eles estavam antevendo o que ia acontecer, antes que acontecesse mesmo e nem sabia se ia acontecer. Que foi quando eles fecharam o pessoal, que aí a imprensa apanhou, né? Teve o repórter do Terra que teve as máquinas quebradas, foi detido. Eles afastaram, eles fecharam com cordão de policial as duas pontas da rua e a gente de fora tentava fotografar, eles não deixavam, eles colocavam um escudo. Uma menina agachada, eles colocavam o pé na frente. O Chaim, que estava comigo, eu saí primeiro do cordão, quando eu olho ele saindo empurrado, sabe? Tipo, o policial ainda pediu educadamente, pô, por favor, vai pra lá. Eu falei, não vou arriscar, vou sair. O Chaim ficou mais um pouco e saiu já aos pontapés ali. Mais adequado para fazer isso. Exatamente, né? Não vou contrariar. E o que é mais difícil? Lidar com um policial ou lidar com esses black blocs? Quando se está trabalhando ali o repórter fotográfico? Olha, em termos de ação, é lógico, quando começou o confronto, você tem a polícia atirando bala de borracha e gás de um lado e eles jogando pedra e alguma coisa do outro. Se você entrar no meio, eles não vão parar para olhar se você é ou o quê. Você está no meio. Mas não tivemos que se preocupar com eles, honestamente. Não mexeram com a imprensa, exceto a Globo, que a gente via de longe nos prédios. Você identificava que era, mas eles ficavam nas sacadas dos prédios, eles não desciam. Se tinha alguém, eles estavam sem identificação, porque realmente, Globo, Record, esse tipo de mídia mais conhecida assim, né, do grande público, eles não aceitavam no meio. Não sei se... Eu não presenciei agressão, porque nenhum deles arriscou aparecer lá. Mas provavelmente pode ser que aconteceria. Mas nesse caso foi da PM mesmo, porque eles não queriam saber. Eu mesmo, no final do protesto, quando a gente estava no Anhangabaú, que a PM juntou e gritou e correu para cima da gente, inclusive uma foto minha de um amigo meu, fotógrafo, que tomou uma pancada de cacetete na cabeça e abriu a cabeça dele. Um policial veio para cima de mim com o escudo e com o cacetete, falando, sai daqui, sai daqui. Eu levantei a máquina e falei, poxa, é imprensa, não sou manifestante. O que você está fazendo aqui? E palavrão e vindo para cima. Se eu não tivesse recuado, eu ia ter apanhado, ou ter minha máquina quebrada, alguma coisa assim. Num outro protesto, eu presenciei um fotógrafo fotografando a ação de um policial. No momento em que o fotógrafo virou de costa, o mesmo policial chegou por trás dele com um cacetete e acertou e bateu na máquina. Não foi acidental, ele foi mesmo, eu estava de frente, ele foi e pum na máquina. Acertou a mão dele, ele até acabou com um saco de gelo no final do protesto lá. E a máquina, não sei se chegou a danificar ou não. Agora, os Black Blocs, para a gente fechar esse bloco aqui, você que teve um contato
bem próximo. Deu para identificar o porquê, a razão desse movimento, ou são os chamados rebeldes sem causa? Então, é difícil, porque assim, todos eles vão sob essa bandeira do não vai ter Copa se não tiver direitos. Só que eles falam que o Black Bloc, eles são a linha de frente. Então você tem, pelo que eu entendo, os manifestantes e o Black Bloc. Então se alguma coisa acontecer de errado, é eles que vão para a briga. E os outros manifestantes recuam. Entendi. Então, tanto que eles normalmente encabeçam os protestos de braços dados, e eles vão seguindo, vão marchando, gritando, cantando. Então, a linha de frente. Exatamente, quando acontece alguma coisa é eles que... A característica é confrontar a polícia mesmo. Exatamente. Provocar mesmo. Sim, com gritos, esse tipo de coisa, eles provocam também. Vamos para o segundo intervalo e já a gente retoma aqui o painel regional, em instantes. Estamos de volta aqui com o nosso painel regional, nessa edição, com muito prazer, recebendo aqui o repórter fotográfico, estudante, né, de jornalismo também, o Matheus José Maria, e o nosso Heraldo José dos Santos. O Matheus já mostrando aí, através de um trabalho importante, né, fotos muito bem tiradas, né? O termo acho que é esse mesmo, né? Fotos jornalisticamente falando, e mostrando aí passeatas, manifestações, a questão dos Black Blocs, o pessoal da família tradição, né? Família com Deus, enfim, né? E uma pergunta aí do Nito da Lemô, mais uma vez com a gente aqui, se é a opinião da gente, teremos manifestações durante o período da Copa do Mundo. Na minha opinião, teremos manifestações no período da Copa do Mundo, só que eu acho que já que o Exército vai para a rua, o policiamento vai ser reforçado, enfim, né? Acho que não teremos como é que eu posso dizer, aquela repercussão toda que tivemos em junho do ano passado, um pouquinho antes do período da Copa das Confederações. O que você acha, Haroldo? Não, eu acho também, e de certa forma vai ficar um pouquinho esvaziado, não só pela presença maciça aí, que deve ocorrer mesmo do policiamento, reforçado com o pessoal do Exército, Força Nacional talvez, mas vai ter um problema sério, penso, que são com os próprios torcedores, porque o brasileiro é apaixonado por futebol. Então ele vai querer ver o jogo, ele não vai querer ser molestado durante os jogos, principalmente aqueles que forem aos estádios. Então vai ser uma complicação a mais para esses que querem aí se manifestar, ou que pretendam se manifestar. Você que está de perto acompanhando tudo isso, Matheus, o que você pensa? Durante a Copa teremos manifestações, vai ter. Com certeza. Isso é fato, vai ter mesmo. Só que como você falou, vai ter, além da polícia, vai ter o Exército. Eu acho que vai ser talvez um pouco mais violenta no sentido de ter uma repressão maior, então vai gerar, né, um confronto mesmo, mas não vai, eu acho que não vai, difícil acontecer de juntar como ano passado 300 mil pessoas em marcha, 400 mil, isso não vai acontecer mesmo. Mas que vai ter, isso eu apostaria nisso aí, sim. José do Boqueirão diz assim, qual a emoção de receber a melhor foto, é isso? Melhor foto foi da prefeitura. Do concurso do Irmã Dolores. Irmã Dolores, que eu ganhei eu ganhei o concurso na região da Zona Noroeste. Foi fantástico, foi meu primeiro concurso, né? Então eu acho que o primeiro prêmio a gente nunca vai esquecer, na verdade. E é legal porque eu não sou de Santos, né? Eu sou do interior, sou de Piracicaba. Então consegui fazer fotos numa região que até santistas mesmo desconhecem. Eu lembro no primeiro ano, quando eu visitei o Jardim São Manuel, e eu fiz as fotos das palafitas e tudo mais, pessoas que eu mostrava do meu trabalho, amigos mesmo, quando perguntavam, onde que é isso? Eu falava, em Santos. Mas aqui em Santos? Eu falava, em Santos, você não conhece? Então, assim, foi muito, fantástico. Foi a primeira vez mesmo e com um trabalho mostrando um lado de Santos que acho que às vezes é ignorado pelas pessoas, né? Até por quem é daqui e quem é de fora, né? Que não é o que chama público, não é o que chama turista. Você falou agora há pouco, Botorão, das fotos, do enquadramento. Eu penso sempre assim, o jornalista, o repórter, ele tem que ter o olhar aguçado. Mas o repórter fotográfico tem que ter mais aguçado ainda. Sim. Não é? Então, não é por estar na presença do Matheus, mas é um jovem muito promissor. Talentoso. Os primeiros trabalhos que eu vi, eu falei, olha, esse aí enxerga alguns está no caminho detalhes certo. que poucos... Obrigado. Gente que está na carreira há muitos anos e não conseguiu ver, não conseguiu enxergar ainda. As fotos que passaram aí agora, tem uma da formação do pelotão, eu acho que na Praça da Sé, não é aquela é no Largo do Batata. Largo do Batata, né? No Largo do Batata, exatamente. Realmente... Essa foi uma semana antes da Marcha da Família, foi acho que no dia 13 de março, se não me engano. Mas foi uma gravura, uma pintura aquela foto. Aquela lá eu acabei mexendo ela um pouco mais assim, estilizando ela. Não é uma foto jornalística, porque eu mexi bastante na estética da foto mesmo. Mas eu tenho, lógico, uma versão mais pura, vamos dizer assim, mas de fato foi uma foto, aquela formação com a igreja de fundo, ficou bem legal mesmo ali, deu para fazer uma foto bacana. Mesmo,
Uriel Vilas Boas com a gente mais uma vez, um abraço, Uriel. Em algum momento desses movimentos deu para caracterizar oposição ao governo federal ou estadual? Afinal, a polícia militar é do Estado, caracteriza a reação do governo Alckmin, pergunta ele. Bom, a Marcha da Família é totalmente criada em cima da oposição ao governo federal. Então, enquanto você tem no pessoal da esquerda, né, fazendo protesto contra a PM, até inclusive pedindo desmilitarização e tudo mais, essa marcha, eles a todo momento elogiavam o trabalho dos PMs, a ação dos PMs, e pediam realmente que não fossem desmilitarizados, e basicamente era isso, Dilma sai. Alguma outra coisa, fora Dilma. Não sei o que lá, cadeia Dilma. Então, assim, ela foi criada em cima mesmo de uma oposição ao governo do PT. Contra o Alckmin, a gente Petrobras nada? Nada. Petrobras não ouvi citar lá. Nas próximas, ela com muito sobre, aparecerá. falou muito sobre o Porto, né, a doação lá do dinheiro Porto de Cuba. Porto de Cuba. E sobre o Alckmin, o PSDB, você não escutava nada, nem um pio. Isso não tinha nada mesmo. Não sei se é uma coincidência, né, mas enfim. Se tivermos mais algumas fotos, tem mais algumas fotos ainda no arquivo aí? Se tem, quiser disparar, eu creio que tem você pode ficar à sim. vontade aí para a gente fechar aqui o programa, apresentando mais algumas fotos jornalísticas das coberturas aqui do Matheus, aí nessas movimentações todas, nessas passeatas, nessas manifestações que a gente vê pelo Brasil afora aí. Essa senhora aí, na primeira marcha, no primeiro protesto, um protesto que teve em São Paulo, na verdade, não me lembro a data, ela era uma professora que estava passando pelo local e tomou um tiro de bala de borracha no rosto. Aí nessa marcha de 17 de junho do ano passado, ela estava do meu lado, eu perguntei, a senhora foi que tomou tiro e tal. Fui, naquela lá eu tomei sem querer, mas hoje se eu tomar, eu vou tomar porque eu vim protestar mesmo. Então ela estava lá, consciente. Aqui já era próximo do Paço dos Bandeirantes, né, os manifestantes gritando. Matheus, você falou que usa uma máscara, quando você vai trabalhar, você leva uma máscara. Exato, e o capacete. E o que é pior, é o gás lacrimogêneo ou o spray de pimenta? Eu ainda não tive o azar de testar o spray de pimenta, espero que também não precise acontecer isso. Mas o gás é ruim, isso eu posso te falar, que ele começa a arder o olho, a garganta já arranha. Ainda que eu consegui afastar, então eu não tomei o impacto maior do gás, né? Mas é muito ruim mesmo, incomoda muito. Você pode tentar pôr um pano na frente do rosto. O gás lacrimogêneo é despejado pela polícia. Eu spray, eles, né? Eles atiram cápsulas mesmo, que ejetam o gás. Exato. Uma granada? Porque houve uma... essa foto, eu gosto muito dela por causa dessa mensagem da menina, né? Tem 17 anos e ninguém pode falar que eu não vi a ditadura. Essa aí também foi no protesto do ano passado contra os 20 centavos. Esse rapaz, se conseguir reparar na tatuagem dele, que tem uma parte vermelha, ele tomou o tiro, a cápsula do gás lacrimogêneo acertou ele no peito. Durante a manifestação de fevereiro, essa foi de fevereiro. Isso foi na frente da delegacia, próxima à Avenida Rio Branco, era um black bloc sentados em cima da viatura da Polícia Civil. Você viu a atuação do... Esse é o fotógrafo, essa foto que eu vendi para o país, o Tarek, né, um amigo nosso fotógrafo, que tomou um cacetete na cabeça e cortou a cabeça dele. A atuação dos advogados ativistas, você que esteve naquele plantão lá onde diversos foram presos. Desculpa, eles só... Os advogados ativistas. Sim, eles acompanham os protestos diretos. No último, inclusive, não da marcha, do dia 13, eles estavam juntos, em grande número, inclusive. Então a polícia parava para dar geral em alguém, eles iam junto, eles encostavam. Eu só acho que assim, tá uma coisa um pouco que me preocupa um pouco. Eu tento, é lógico, você vai para fazer uma cobertura, você tem suas impressões, as suas opiniões, suas convicções. Eu, a princípio, tento deixar de lado e registrar o que está acontecendo. Claro, sim, claro. Seja a PM agredindo um manifestante ou um manifestante agredindo a PM. Eu não vou lá para procurar heróis e vilões. Eu quero mostrar o que acontece. Se estão batendo ou se estão protestando. Mas eu já percebi que já começa a ter uma partidarização. Os fotógrafos, muitos deles, não todos, lógico, já são muito assim, PM está indo lá para bater na gente. Então eles já têm uma posição de resistência e eles focam em mostrar, às vezes, ações truculentas ou alguma coisa assim, ou até dar esse viés para isso. Então isso é uma coisa que me preocupa um pouco enquanto jornalista. É a falta da imparcialidade. Né? E eu, pelo menos, por enquanto, venho tentando, seja, como eu falei, não importa que lá está agredindo, eu tento mostrar o que está acontecendo e as pessoas julgam.
Perfeito. Mas eu percebo que tem acontecido muito disso agora. Eu acho que é por aí mesmo. Se você conseguir manter essa linha, você tem realmente uma chance de se transformar num profissional diferenciado. É o grande talento você tem, está aí de sobra. Nós mostramos aqui durante o painel regional, que está chegando ao fim, infelizmente. Matheus, obrigado, sucesso para você. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Você volte aí outras oportunidades com novas coberturas, fotos importantes. Tomara, né? vamos sem violência, Copa, né? Com certeza. Que não pegue um fotógrafo de ninguém sangrando, não precisa nada, explodindo caixa. Não, com caixa certeza. De banco, vamos torcer por isso. Obrigado, Matheus. Obrigado a vocês. Valeu mais uma vez, hein? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã sempre 10 da noite, após o JB, e às 1h30 da tarde, o Painel Regional Debates. Até amanhã.